que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer um quebra-cabeça. A gente vai pegar uma história que é contada nos 3 sinóticos e vai ler ela nos 3 evangelhos. E cada evangelho vai dar um detalhe diferente para somar na história como um todo. Então, aqui em Mateus 17, a gente vai ler o primeiro trecho no versículo 14. A Bíblia fala: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques, está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Esse saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então aqui nós temos uma história relatada por Mateus assim que Jesus desce do monte da transfiguração. E assim que ele desce do monte, a glória dele é revelada para Pedro, João e Tiago. Ele se depara com essa cena. Alguns dos discípulos dele, e a gente já vai ver esse detalhe em outro evangelho, discutindo com alguns fariseus. E eles estão lá discutindo. Jesus vai até lá interessado para saber o que está acontecendo. E aí tem um pai desesperado, porque o filho dele estava possuído por um demônio. E aqui diz que esse demônio atacava muitas vezes ele, jogando ainda no fogo e jogando ele na água. E o pai termina o relato dele assim: e eu trouxe para os seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Boas notícias para Jesus aqui, não é? Então eu estou prestes a morrer na cruz e depois terminar o ministério na terra, os meus discípulos sequer conseguem expulsar um demônio. E aí Jesus, ele fica indignado com essa situação. Ele fala: ó geração incrédula e perversa. Você vê como muitas vezes a gente minimiza a falta de fé? Sim. A gente vê falta de fé no nosso bate-papo, ou na vida de alguém que a gente expula, ou no nosso coração mesmo. E a gente acha isso algo pequeno. Para Jesus, incredulidade é algo perverso. Quando ele se deparou com isso nos discípulos, ele fica indignado. Ele fala: até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. E aí eles trazem o menino, e assim que ele chega até Jesus, o menino sofre um outro ataque. E nessa mesma hora o demônio joga ele no chão, ele começa a convulsionar ali, e Jesus expulsa o demônio, o menino é reestabelecido à sanidade, ele e o pai se alegram, os discípulos ficam maravilhados. Essa é a história que nós vamos estudar hoje nos 3 sinóticos. E aqui tem um princípio da Bíblia. Quando o menino está mais próximo de Jesus, Satanás ataca. Então, a gente viu isso bastante acontecer nas últimas semanas. Nós tínhamos expectativa de batizar muitas pessoas que avançaram nos estudos, chegaram até cruz, igreja, cálculo. Algumas já tinham decidido se batizar e elas desapareceram. Sim. Pararam de responder, mandaram um textão, elas desistiram ou regrediram, e aí a gente vai ter que fazer alguns outros estudos. Vai demorar mais tempo, ainda que a gente está urgente. Isso acontece frequentemente no ministério, irmãos. Porque essa é a realidade espiritual. Quanto mais perto de Jesus alguém está, mais Satanás ataca. Muito bom mesmo. Só que a boa notícia, no caso dessa história que nós estamos lendo, é que esse ataque, quando o menino estava perto de Jesus já, foi o último ataque. Foi o último ataque de Satanás na vida dele.
Porque Jesus expulsou o demônio e curou o menino. Então esse é o tema da nossa pregação de hoje. O último ataque de Satanás. Porque essa é a nossa fé como discípulos. Nós estamos numa guerra espiritual. E como fala em Apocalipse 12, nessa guerra, Miguel e seus anjos atacaram o inimigo. E aí diz que Satanás contra-atacou, revidou. Então se você está numa guerra, se você está numa luta, você vai bater e você vai apanhar também. E numa guerra é a mesma coisa. Você ataca e o seu inimigo contra-ataca. A boa notícia é que se você segue lendo em Apocalipse 12, diz que apesar de terem atacado, eles não eram suficientemente fortes para poder vencer o exército de Deus. Amém? E essa é a nossa confiança também. Não deve ser uma surpresa quando alguém está avançando nos estudos e surge perseguição do nada. Os pais vêm e ligam para a pessoa, não, vem para casa agora. Não deve ser uma surpresa quando a ex-namorada entra em contato, que ele tinha terminado durante os estudos, ou vice-versa. Não deve ser uma surpresa que a pessoa tem uma recaída e volta de novo para algum vício. Nós precisamos estar preparados para esse tipo de coisa e ter a fé que esse ataque que está acontecendo pode ser o último ataque. Porque com o poder de Deus, nós temos fé de que muitos mais vão ser batizados nessas próximas semanas. Amém? Então, vamos entender com o que a gente está lidando aqui, nessa guerra espiritual que chega até nós nos dias de hoje. Cada pecado que você vê na vida de alguém que você está estudando a Bíblia, você consegue ver por detrás disso um demônio. Então, é assim que eu vejo a guerra espiritual. Por exemplo, homossexualismo. Eu digo isso porque é bem nítido ver aí. Você vê um demônio, que é um demônio que dita um padrão dentro desse pecado, que é como qualquer outro pecado. Eu só estou usando ele como exemplo, porque é bem visível. Então você vê um padrão de comportamento aí. Os homens falando mais fino, agindo de uma forma mais afeminada, sendo hipersensíveis. O que esse padrão mostra? Você pode ver um padrão social aí, mas nós como discípulos temos que ver além. Isso é um demônio. É um demônio que controla a vida dessas pessoas. Por isso que esse padrão se repete. A mesma coisa para o alcoolismo, por exemplo. Quando você vê um alcoólatra, qual é o padrão? A pessoa fica desnorteada, não consegue andar direito, a fala fica arrastada, os olhos vermelhos. Isso é um demônio também. Assim como qualquer outra droga. Ou ainda a ira. Quando alguém se ira e começa a gritar, perde o controle, quebra as coisas, isso é um demônio. Então, nós cremos como discípulos em demônios possuindo pessoas até os dias de hoje. E a maior arma que nós temos para expulsar demônios é a palavra de Deus. Amém? Agora, olhando a realidade das últimas semanas, eu vejo nós aqui como os discípulos. Nós estávamos tentando expulsar demônios nessas últimas semanas, mas sem muito sucesso. Você se sentiu assim um pouco frustrado? A gente falou semana passada, o primeiro passo é tirar a poeira do pé. Tirar a pedra do sapato e voltar de onde parou, certo? Agora eu quero falar a continuação. O que a gente faz agora então? Essa passagem explica exatamente o que nós temos que fazer para desbloquear estudos travados. Já aconteceu com você? Sim. Está acontecendo agora, alguém parece travado aí, não avança, não vai para frente, para trás, para lugar nenhum, não vai no culto. Então, é essa passagem que nós precisamos entender para poder destravar estudos. Amém? Amém? E a primeira coisa que Jesus ensina aqui para os discípulos, quando eles estavam travados aqui nesse estudo bíblico, é quando eles se reúnem com Jesus e perguntam: por que nós não conseguimos expulsar esse demônio, Jesus? Ele fala: porque a fé de vocês é pequena. Uau! Que discipulado, não? Já tomaram uma lapada de Jesus. Então você vê, os discípulos estavam trabalhando duro. E analisando esse mês a igreja em São Paulo, nós temos trabalhado duro. Nós temos mantido o número de estudos bíblicos. Pode ser melhor? Claro que pode. Sempre pode ser melhor. Mas a igreja de São Paulo tem se tornado uma igreja de trabalho duro. Isso é ótimo.
mas não é o suficiente ainda para ter milagres. Além do trabalho duro, o que você precisa é fé. E sim, é possível trabalhar duro sem fé. É o que os discípulos estavam fazendo aqui. E a primeira coisa que Jesus fala: a fé de vocês é pequena. Se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão poder dizer para esse monte: se atira no mar, e ele vai obedecer. Uau! Olha os milagres que a fé pode produzir, irmãos. E Jesus tinha acabado de dar um exemplo. Ele expulsou o demônio que os discípulos não tinham expulsado. Entende? Sem dúvida, Jesus era Deus, mas Jesus tinha fé, e esse é o ponto que ele está defendendo. Ele não está falando: vocês têm que ser como eu para fazer esse tipo de milagre. Não, vocês precisam ter fé. E não é uma fé extraordinária, de outro planeta, é a fé do tamanho de um mísero grão de mostarda. Então, talvez você não tenha ideia do que seja um grão de mostarda, mas é daqui que nós vamos tirar nosso primeiro ponto. Primeiro ponto: fé do tamanho de um grão de mostarda. Para que esses ataques que estão acontecendo agora com as pessoas estudando a Bíblia seja o último, a primeira coisa que nós precisamos é ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Um mísero grão de mostarda. E aí você fala: mas eu sou da cidade, eu nasci morando em condomínio, a minha infância foi jogando PlayStation. Eu nunca vi um grão de mostarda. Então seus problemas estão acabados. Embaixo da sua cadeira você tem que achar aí, porque tem um grão de mostarda. Alguém não achou? Você, dá um dos seus para Tatá. Achou? Irmãos, vamos lá. Alguma vez você já se sentiu bem burro na sua vida? Sim. Vamos, pode. Hoje eu gostei. Assim, imagina como os discípulos se sentiram. Eles estavam lá tentando, se esforçando, e nada está acontecendo. Jesus fala: se vocês tiverem a fé do tamanho disso aqui, teria dado certo. Entende? Eu já me senti assim inúmeras vezes. Uma coisa bem boba, assim. Eu ando a minha vida inteira de bicicleta. Aí esses dias eu parei para pensar que se você aumenta a altura do banco, você consegue pedalar mais rápido. É uma questão de física, né? Aumenta aí a alavanca, certo? Eu demorei 27 anos da minha vida para perceber uma coisa muito óbvia. E quando eu tive esse start eu fiquei feliz, mas eu me senti muito burro ao mesmo tempo. Mas sabe, a ignorância, em muitos casos, é uma bênção, não sempre. Mas muitas vezes é bom você ter consciência de quem você é e do que você precisa. Precisamos de Deus, amém? Amém. Agora, essa é a fé que a gente precisa, irmãos, para ter uma igreja extraordinária em São Paulo. Essa é a fé que a gente precisa para nesse ano chegar em 400 discípulos. Essa é a fé que a gente precisa para chegar em 100 universitários. Essa é a fé que a gente precisa para ver 100 adições, são alguns dos nossos alvos como igreja esse ano. Essa fé que a gente precisa para o seu bate-papo dobrar de tamanho. Essa é a fé que você precisa para ser frutífero esse mês ainda.
Será que é possível ter uma fé desse tamanho? É claro que é possível. É isso que Jesus nos chama a fazer. Marcos 9, nós vamos aprender como ter essa fé vendo essa mesma passagem de um outro ângulo agora. Vamos, irmão? Vamos lá, filho. E eu quero que você guarde esse grão de mostarda com carinho. Não, é sério, eu dei um pro Ian no discipulado, eu vi ele tava comendo. Alguém falou, isso não come. Tava mordendo. Ian, o que você tá fazendo? Ele tava sentindo o gosto. Por quê? Por que eu quero que você guarde isso? Guarda na sua carteira, o lugar que você tem acesso. Faz um pingente, um brinco. Faz um piercing se você quiser. Cola no nariz assim. Ó. Mas qual que é o alvo, irmãos? Quando você estiver lutando com falta de fé, pega esse grão de mostarda, isso em qualquer área da sua vida, se tiver com falta de fé, e ora, ao mesmo tempo lembra que é só isso de fé que Deus precisa para produzir grandes milagres na sua vida, amém? Agora, em Marcos 9, fala o seguinte: Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou. E ele ficou em pé. Então aqui nós temos de novo a mesma passagem sendo contada por Marcos agora. E qual o detalhe que essa passagem dá? Bom, dá alguns detalhes. Primeiro, Jesus não só repreende a falta de fé dos discípulos, mas repreende a falta de fé do Pai. E no final do dia, a falta de fé sempre tem essa origem. Nós duvidamos do que Deus pode ou não fazer. Entende? Ele olha para Jesus, ele sabia que Jesus podia fazer alguma coisa, mas ele não tinha fé ainda que Jesus podia curar o filho. E ele fala, se podes fazer alguma coisa, cura ele. E Jesus fala, se podes, tudo é possível para aquele que crê. Imagina se essa é a sua fé indo para o seu bate-papo amanhã, compartilhar a fé. Se essa é a sua fé indo para um tempo de discipulado com o irmão que está fraco, precisando de ajuda. Se essa é a sua fé entrando em um estudo travado, não importa qual seja o pecado da pessoa, tudo é possível para aquele que crê. Essa é a verdade que nós temos que crer, e é uma verdade muito simples. Realmente, Deus pode fazer qualquer coisa, irmãos. Se você crê nisso, essa é a fé do tamanho de um grão de mostarda. É simples assim. Nós complicamos as coisas. A cultura judaica, certa parcela dessa cultura, na verdade, acreditava que para você expulsar um demônio, você tinha que saber o nome dele. Olha em Marcos 5, que interessante. Um outro demônio que Jesus expulsa. Essa crença era baseada nisso aqui, que acontece em Marcos 5, 9. Então Jesus lhe perguntou, qual o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Lembra quando Jesus expulsa esse demônio? Um homem que tinha vários demônios dentro dele, uma legião de demônios. A primeira coisa que Jesus faz é perguntar para o demônio o nome dele. É tenso imaginar essa cena, mas Jesus tem um diálogo com um demônio. E ele fala, legião. E aí Jesus expulsa eles para os porcos, lembra? Os porcos se atiram. Então, uma parcela dos judeus acreditavam nisso.
que para você expulsar um demônio, você tinha que saber o nome dele. Qual é o detalhe que Marcos nos dá? Que esse demônio era um demônio mudo. Então, muitos judeus acreditavam que era impossível expulsar um demônio mudo, justamente porque você não saberia o nome dele. Então, talvez isso feriu um pouco a fé dos discípulos, quando eles foram expulsar o demônio. Porque não tinha comunicação com ele. Como que a gente vai fazer agora? Mas sabe qual é a verdade? Não foi por isso que eles não expulsaram o demônio. Olha comigo em Lucas 9. A gente vai para o terceiro sinótico agora, que dá mais um detalhe importante na construção dessa história. Aqui, na verdade, nem é o relato do menino. A gente já vai ler ele, mas antes nós vamos ler alguns versículos que acontecem antes desse episódio. Lucas 9:1. Olha isso, antes da história do menino endemoniado. Reunindo os 12, Jesus lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. O que chama a sua atenção aqui? Jesus deu autoridade explicitamente para eles expulsarem todos os demônios. Não importa o demônio. Eles tinham autoridade para expulsar. Qual foi o problema então, irmãos, que feriu a fé dos discípulos? É isso que a gente tem falado nas últimas semanas. Eles deram importância demais para a opinião deles. Seja ela qual for. Seja ela qual for. Talvez eles tinham essa opinião. É impossível expulsar um demônio mudo. Talvez eles já tinham tido experiências atrás com isso. E eles não tinham tido sucesso. Talvez eles pensaram nas probabilidades. Mas nada disso estava acima da autoridade que Jesus tinha dado para eles. Só que a realidade é que eles colocaram a autoridade da opinião deles, a autoridade das experiências anteriores deles e a autoridade das probabilidades acima da autoridade de Jesus. Enquanto a sua fé estiver nas suas opiniões, na sua própria experiência ou nas probabilidades, você está limitando o poder de Deus, limitando a sua própria fé. E é isso que nós fazemos muitas vezes, irmãos. Nós estudamos a Bíblia com muitas pessoas que namoram. E por ter essa experiência, que a maioria não se converte, não termina o namoro, nós tornamos isso a nossa autoridade. E não a palavra de Deus, que diz que qualquer um pode mudar. Por muitas vezes estudarmos a Bíblia com religiosos que, quando você mostra o plano de salvação, eles estão fechados e param de estudar a Bíblia, só porque você está estudando a Bíblia com outro religioso que teve essa resposta inicial, você se intimida e deixa de ter fé por essa pessoa. E essa se torna a sua autoridade. Então não importa a sua opinião, não importa a sua experiência, não importam as probabilidades. A autoridade que Jesus já nos deu na Bíblia tem o poder de expulsar qualquer demônio hoje também. Estão comigo, irmãos? Então, a nossa autoridade não vem de nós mesmos. Vem da palavra de Deus. E com a palavra de Deus, Jesus já nos comissionou. Sendo que Ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, lembra? Ele nos deu a mesma autoridade que Ele recebeu quando Ele dá a grande comissão. Para fazer discípulos, batizar esses discípulos e continuar ensinando a obedecer tudo que Ele ordenou. Amém. Agora, você tem que entender algo. Romanos 10. Vamos unir. Então, você já tem essa autoridade. Você só tem que decidir usar ela agora. Isso faz toda a diferença. Muito bom. Romanos 10. Vamos lá, Vini. Versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam
as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem crê em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então o que acontece? Aqui a Bíblia ensina que a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Então quando você estuda a Bíblia, essa pessoa não tem fé de terminar um namoro, não tem fé de sair da igreja dela, não tem fé de se arrepender de algum pecado, como dar fé para essa pessoa? Você dá fé através da palavra de Deus. É simples assim. Mas entenda isso, parte da mensagem que dá fé para as pessoas é a sua própria fé. A sua fé, ela é parte da mensagem. Então, a sua fé combinada com a mensagem é o que dá fé para as pessoas. É o velho princípio de que a fé com que você prega é a fé que as pessoas ouvem. Então, esse é o teto de fé que alguém vai ter. Então, se você vai para um estudo bíblico derrotado, desacreditado, sem fé que essa pessoa não vai mudar, ou pode mudar, as probabilidades aumentam muito dela não mudar. É claro que ela pode mudar por temor a Deus, mas a sua fé é essencial para que esse demônio saia da vida dessa pessoa. Então, aconteceu essa semana, e eu quero usar isso não para expor ninguém aqui, mas para mostrar como é comum, e muitas vezes a gente não se dá conta, de que nós estudamos a Bíblia com as pessoas, muitas vezes sem fé. Nós compartilhamos a nossa fé sem fé. Eu estava estudando a Bíblia junto com 2 irmãos, essa semana com um rapaz que estava travado. E o que eu senti nesse estudo é que esses irmãos estavam indo muito pelas beiradas. Eu falei isso para eles no final como um feedback do estudo. Então eu achei que estava muito sutil a coisa toda. Sabe quando você está assim, tentando dar uma volta para falar qual é o pecado da pessoa? E eu vi essa situação aí. E quando chegou a minha vez de falar, é o que eu me propus a fazer. E o que eu comecei a falar foi assim: então, Luiz, que é o rapaz que estava estudando a Bíblia, o seu problema você está sendo covarde agora. Entende? A gente pode dar outro nome para isso, um nome mais bonito. A gente pode dizer que você está sendo emocional. A gente pode dizer que você está com medo. A gente pode falar qualquer coisa que a gente queira. Mas sem dar voltas, esse é o seu pecado, é a covardia. E a Bíblia diz que a covardia é um pecado que te leva para o inferno. Entende? E eu entendo isso, irmãos, de verdade. Porque essa é a minha natureza quando eu estudo a Bíblia com alguém. É querer agradar. A minha natureza é querer dar voltas e mais voltas para não ferir os sentimentos daquela pessoa, para que ela não fique mal comigo. Na minha natureza eu odeio ter conversas difíceis com qualquer pessoa. Eu quero evitar isso a qualquer custo. Mas a Bíblia nos chama, se queremos servir a Deus, a deixar de agradar pessoas. Então, agradar pessoas e amar pessoas são coisas completamente diferentes. Então, o que eu quero te desafiar, junto comigo, é crescer em amar conversas difíceis. Esse tem que ser o ponto dos estudos que você vai amar chegar. Entende? Eu tenho que falar coisas difíceis para essa pessoa, já ela precisa ouvir isso. Que bom! Então, você pode aprender a amar isso. Como? No nosso segundo ponto, já vamos falar. Mas isso se trata de amar pessoas, entende? De ter fé que ela pode mudar e amar a vida dessa pessoa. Quando você deixa claro qual é o pecado, o que você está fazendo? Você está dando nomes aos demônios. Entende? Como que eu vou lutar contra um demônio que eu não sei como chama? Jesus, ainda quando expulsou esse demônio, ele fala: demônio surdo e mudo, saia dele! Entende? Então Jesus não tinha medo de dar nome aos bois. Nós também não podemos ter medo de dar nome aos bois. Então, quando alguém diz que está sendo emocional, isso vale para o discipulado. Isso vale para um estudo bíblico. Ah não, eu estou emocional. Isso é um nome muito bonito. Por que você não fala, eu estou sendo extremamente orgulhoso e arrogante agora? Porque esse é o nome do que é. Entende? Eu estou esperando um sinal. Você está sendo extremamente covarde agora. Por que a gente não chama do nome certo? Verdade.
Eu estou tendo dúvidas de doutrina. Eu estou tendo dúvidas se eu consigo viver como discípulo. Por que a gente não chama isso de incredulidade? Você está sendo um ateu na prática. Ansiedade. Nada mais é que isso. Eu estou deprimido. Por que a gente não fala isso como alguém que rejeita a soberania e a bondade de Deus? Sim. Porque é o que é. Então, irmãos, é hora de dar nome aos pecados. É hora de dar nome aos demônios. Então, às vezes você quer dar voltas e proteger o seu irmão, ainda que está discipulando, a sua irmã, de não ter os sentimentos feridos, mas está dando um tiro no pé dele ou dela. É verdade. Isso é falta de amor. Eu estou dando o nome agora. Entende? Quando você quer agradar pessoas, a Bíblia diz que você não agrada a Deus. Então você é um agradador, um mero agradador. E o mundo está cheio disso agora. Nós não vamos ajudar os nossos irmãos a chegar no céu agradando eles. Nós não vamos destravar estudos com pessoas agradando elas. O que Deus espera é que você ame a vida dessa pessoa e dê uma escolha para ela. Até Jesus chegar aqui, esse é o mais triste da história. Triste, na verdade, não é ver alguém parar de estudar a Bíblia e que sai levando os seus demônios consigo. Triste é ver a pessoa fazer isso, sendo que ela não teve escolha. Quando você fala a verdade com amor, sabe o que você está fazendo? Você está dando uma escolha para a pessoa. E eu prefiro muito mais saber que a pessoa saiu, bom, esse rapaz, ele parou de estudar a Bíblia, não cumpriu o desafio, não foi no devocional, os discípulos encontraram ele no sábado, ele foi super rude, não quis falar, entende? Mas eu estou com a consciência tranquila, e eu fico triste, mas não por ele, eu fico triste por Jesus que morreu por ele. Você não tem que ficar triste quando alguém para de estudar a Bíblia, pela pessoa, não é triste por ela, é triste por Jesus, amém? Agora, eu fico feliz por ele, na verdade, ainda que ele está perdido, e se ele não se arrepende ele vai para o inferno, eu fico feliz porque ele teve uma escolha, ele tomou a escolha dele, e eu não privei ele disso. Na verdade, Deus me usou junto com os irmãos para dar essa escolha. Tudo bom, irmão? Estão comigo, irmãos? Então, esse é o insight que Marcos nos dá. O menino não podia falar. Os discípulos não quiseram falar. Você vê a diferença? Então, a coisa mais triste é quando um discípulo escolhe não falar. Mas a boa notícia é que nós temos exemplos para imitar. Entende? Como eu falei, na minha natureza, eu preciso lutar muito para não ser agradador. Mas temos irmãos que, na natureza deles, eles não agradam e ponto. Então é bom que temos pessoas assim nessa sala. Como, por exemplo, o Edu. Ele é um dos caras que vão te falar o que você não quer ouvir. Quer você goste, quer não. Não é não, Magalhães? Então, é isso. E num primeiro momento você odeia essa pessoa, mas no segundo momento, se você é humilde e olha para a verdade que ela está te mostrando, você passa a amar essa pessoa, você é grato a vida inteira por ela. Eu tenho certeza que o Henrique, que se batizou em Campinas, vai ser grato eternamente pela vida do Ian. E o Ian é outra pessoa que não agrada. Entende? Se tem uma coisa que não é agradador. Amém? E ele falou para esse rapaz, com certeza no domingo, você está perdido. Se você vai nessa igreja, você vai para o inferno. Por quê? Porque você não é um discípulo lá. Isso deu urgência para ele. Ele terminou todos os estudos no domingo, fez cruz, igreja, cálculo, e às 2 da manhã o Henrique foi batizado. Olha isso, irmãos. É o segundo batismo de homem em Campinas em um mês. Então, isso quer dizer o quê? Que o Ian é acima da média? Que o Ian é de outro planeta? Que ele tem mais talento que todos nós nessa sala? Não! Ele não é especial. Ele não é incrível. Ele não é espiritual. Ian não é nada. Entende?
ele tem tido uma fé, irmãos, do tamanho de um grão de mostarda que eu acabei de perder. Ele tem tido uma fé desse tamanho. E se eu e você temos essa fé também, nós vamos ser usados por Deus para expulsar todo tipo de demônio na vida das pessoas, amém? Segundo e último ponto, vamos em Lucas 9, versículo 37. Vamos, irmão. Pega, irmão. É brincadeira, Ian, tá? Você é especial. Você é espiritual. Você é incrível. Eita, que bonito. Ele te ama. Deus te ama. Somente te ama. É isso. Amém. Vamos em Lucas 9, 37. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito domina, de repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandono está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Então, juntando os três relatos, o que fica nítido é o desespero desse pai. Para esse pai, essa parcela da guerra espiritual que estava acontecendo não era algo distante. Na verdade, era algo extremamente pessoal. Então, uma coisa é você ouvir falar de uma guerra distante. Talvez muitos de vocês ouviram que o Irã, nesse final de semana, atacou Israel. Isso aumenta muito a tensão no mundo para uma terceira guerra mundial. Porque o Irã já faz parte de um conjunto de países que são inimigos dos Estados Unidos. Mas, para falar a verdade, eu não imagino que isso tenha te afetado muito. Porque é distante, não é? E ainda que tenha uma terceira guerra mundial, que nós precisamos orarmos para que não aconteça, é uma realidade distante do Brasil, porque o Brasil é um país pacífico e neutro em guerras. Agora, outra coisa é quando tem uma guerra acontecendo na sua casa, todos os dias, com pessoas que você ama. Você enxerga essa guerra muito diferente, não é? Por quê? Porque ela é pessoal. É pessoal. E o que nós precisamos entender para destravar pessoas que estão travadas, estudando a Bíblia agora, é que você precisa levar para o pessoal. Porque Satanás leva. Ele ataca áreas sensíveis nas vidas das pessoas e nas nossas vidas. A solução é que a gente leve para o pessoal também. Se nós precisamos ter fé do tamanho de um grão de mostarda, a segunda coisa que nós precisamos ter, o nosso segundo ponto é amor do tamanho do amor de um pai. Amor do tamanho do amor de um pai. Eu não sei como seu pai te amou. Mas a verdade é que no reino, ainda que nós não tivermos um exemplo, um pai exemplar em amor, nós sabemos que Deus, Ele é um pai. E no reino você consegue enxergar isso. Que Deus tem te amado como um pai deveria amar seu filho. Mas a realidade é que, sim, talvez você teve um pai amoroso e próximo de você, e você conseguiu ver isso num exemplo aqui no mundo ainda. E no reino também nós temos exemplos de pais espirituais que nos amam. Então cada um de nós com certeza consegue visualizar o amor de um pai, de uma forma ou de outra, ou em múltiplas formas aqui. Agora, imagina a dor de um pai vendo o filho único dele ser atacado por um demônio, desde a infância. É isso que fala aqui em Lucas. Imagina isso, em Mateus diz que o demônio jogava ele no fogo e na água. Imagina as marcas no corpo do filho, as queimaduras do fogo, ou as sequelas dos quase afogamentos na água. Imagina o sofrimento de um pai que fala para Jesus que o demônio estava destruindo o filho dele completamente. A Bíblia fala em 1 Pedro 4,8, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. É verdade, talvez esse pai não tinha fé para poder curar o filho. Jesus repreende a incredulidade dele também. Mas ele tinha uma coisa
que sobrepôs a falta de fé dele, compensou, que foi o amor. Porque enquanto os discípulos estavam sem fé e sem amor pela vida do menino, estavam travados, na verdade, não era o menino que estava travado, a realidade, eram os discípulos que estavam travados. Então, quando uma pessoa está travada, estudando a Bíblia, você tem que se perguntar, ela que está travada ou sou eu que estou travado? É a minha fé que está travada, ou é o meu amor que está travado? Agora, ainda que você não tenha uma fé do tamanho de um grão de mostarda, sabe o que pode compensar a sua falta de fé? O seu amor. Se você tem um amor como de um pai por essa pessoa estudando a Bíblia, Jesus ainda assim pode fazer um milagre, e foi o que ele fez aqui. E ainda o nível de amor fez o pai se arrepender rápido da falta de fé dele. Ele fala, me ajuda a curar a minha incredulidade, eu creio, Jesus. E aí Jesus faz o milagre, amém? Eu lembro quando meu pai estudou a Bíblia. A gente estava vivendo um momento muito difícil nas nossas vidas, irmãos. Meu pai já foi aberto com isso, mas publicamente, por isso que eu falo. Mas na época que ele estava estudando a Bíblia, ele estava pensando em cometer suicídio. Em bater o carro enquanto ele dirigia. Ele estava se cortando fisicamente, com faca, coisas assim. E foi um momento muito difícil na minha vida. Ver meu pai assim. Ver o casamento dele quase acabando. Pelo pecado dele e os pecados da minha mãe também. E foi isso que me impulsionou como jovem discípulo, sem muita fé ainda no poder de Deus, sem muito conhecimento da Bíblia, a empurrar meu pai dentro do ônibus. Ele falou, não vou no culto. Ele tinha falado que ia antes. Ele me levou até o ponto de ônibus. Ele falou, não, vai sozinho no culto, eu não vou. Eu literalmente empurrei ele dentro do ônibus. Eu falei, você vai comigo. E ele foi. Entendi? Não foi uma fé extraordinária, não foi um conhecimento teológico extraordinário, foi o amor. Entendi? Que me impulsionou isso. E depois que meu pai foi no culto, ele começou a estudar a Bíblia, ele se tornou um discípulo, foi batizado, e a mesma coisa aconteceu com a minha mãe. Eu acredito que o que mais ajudou foi levar para o pessoal. É meu pai, é minha mãe, é a minha família. Eu vejo eles sofrendo. Eu vejo Satanás destruindo a vida deles completamente também com esses demônios. E aí que tá, irmãos? Como que seria você estudando a Bíblia se fosse um familiar seu? Então, quando você leva para o pessoal, você ama com amor de um pai. E a questão é justamente essa, que cada pessoa aí fora é o pai, é a mãe, é o irmão, o tio, o primo de alguém. E alguém, se estivesse no seu lugar, esse alguém, se estivesse no seu lugar, levaria para o pessoal a guerra. É nosso dever fazer isso também. Eu acho que esse é o segundo problema que nós estamos enfrentando, apesar de estarmos trabalhando duro. Estarmos sendo urgentes agora, eu não vejo essa mesma urgência para amar pessoas. Eu vejo a gente sendo urgente em avançar estudos, fazer vários estudos por dia, o que é ótimo. Isso também é amor, em um certo sentido. Sem dúvida, você está dispondo do seu tempo. Mas amar sem limites como um pai te faz amar sem limites. Entende? O que um pai não faria por um filho que ele ama? Ele faria tudo. E eu penso num exemplo aqui que são as irmãs da Rap Butantã. Vocês souberam que não só o Henrique se batizou esse fim de semana, mas também o Augusto e a Regiane foram apresentados na região Oeste Sul ontem, no domingo. E as irmãs amaram muito a Regiane, porque eles estavam morando juntos. E para cumprir o desafio para serem batizados, eles tinham que separar, além de casar, né? Eles já marcaram o casamento mês que vem, eles tinham que morar separados, para ser 100% puros, amém? Amém. E não tinha onde ela dormir, basicamente. E as irmãs prontamente convidaram ela para morar na Rap sem pagar nada por um mês e meio. Imagina, uma não cristã. E elas abriram a casa para uma pessoa que elas mal conhecem para poder salvar a alma delas. Isso é ou não é o amor de um pai? Não é o que um pai faria? Então, isso sem dúvida mostra o exemplo de fé do IE da Olho em Campinas. Batizando um rapaz às 2 horas da manhã, que de fato, se a gente tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada é impossível. E o exemplo das mulheres na Rap Butantã mostra que se nós temos o amor do tamanho do amor de um pai,
também nada é impossível para Deus. E ainda a falta de fé pode ser compensada. Então, se nós juntamos esses dois elementos, não tem estudo que não possa ser destravado. E ainda que nós vejamos os ataques de Satanás, como é de se esperar numa guerra, nós temos a fé e o amor de que esse vai ser o último. Então, espero que tenha nos ajudado, irmãos, esse estudo de hoje, a ter mais perspectiva de como destravar o estudo bíblico. Primeiro, destrava você. E para Deus seja glória. Amém.